Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Vamos ver hoje uma aplicação da trigonometria na astronomia. Trigonometria no sistema solar. Solução de um problema simples envolvendo as órbitas da Terra e de Vênus. Os cálculos são baseados na trigonometria elementar e os resultados são comparados com os dados oficiais e testados no estelar. O problema. Conhecendo-se o raio das órbitas da Terra e de Vênus, consideradas circulares e coplanares, calcule qual é o maior ângulo de afastamento visual entre o Sol e Vênus, conhecido como elongação máxima. Para o instante dessa maior separação aparente entre os dois astros, calcule a distância de Vênus à Terra. São dados: raio da órbita da Terra, 149,6 milhões de quilômetros. Raio da órbita de Vênus, 108,2 milhões de quilômetros. Vamos ao desenho. Temos aqui o Sol, as duas órbitas da Terra e de Vênus, consideradas circulares e num plano só, no plano da tela do computador. Então, são aproximações que estamos fazendo do modelo real. Vamos colocar a Terra aqui, a distância da Terra ao Sol. A posição em que Vênus se mostra mais afastada do Sol é obtida pela reta tangente à órbita de Vênus, que parte da Terra. Esta reta, ela tangencia a órbita de Vênus. Quando Vênus se encontra naquela posição, o ângulo de separação entre o Sol e Vênus é máximo. Então, nós temos ali o raio da órbita de Vênus. Vamos colocar as variáveis aqui, a descrição delas à direita. Então, olhem para a figura. R maiúsculo, Rzão, é o raio da órbita da Terra. Olhem lá. O Rzinho é o raio da órbita de Vênus. Ali o lado esquerdo daquele triângulo. D é a distância Terra-Vênus, no caso da elongação máxima. Tá? E θ é o ângulo de elongação máxima de Vênus. Perfeito? Então, nós vamos aqui ficar com a figura e vamos deduzir as equações. Vamos aumentar aqui, passar para cá. É sabido que o raio de uma circunferência é perpendicular à tangente à circunferência no ponto de tangência. Vênus está no ponto de tangência, então o raio da órbita de Vênus é perpendicular àquela reta que marca a distância Terra-Vênus. Então nós temos ali um ângulo reto, o que facilita muito, porque agora nós temos um triângulo retângulo. O ângulo θ que nós queremos, uma das coisas que nós queremos, está aqui à direita embaixo. Certo? Então, vamos às equações. A primeira coisa que nós podemos fazer é encontrar o ângulo θ pela definição do seno. Porque o seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é aquele lado da esquerda, inclinado, que mede Rzinho. A hipotenusa é esse lado horizontal do triângulo, que mede Rzão. Então, o seno de θ é Rzinho sobre Rzão. Temos ali. Se sabemos o seno de um ângulo e queremos o ângulo, a função que usamos é a função arcosseno. Ora, se o seno do ângulo é esta fração, o ângulo é o arco cujo seno é aquela fração. Então, essas funções, tanto seno como arcosseno, são encontradas nas calculadoras. Então, vamos guardar esta equação porque ela nos dá diretamente o valor de θ,
que é a elongação máxima de Vênus. Agora, como já sabemos θ, podemos calcular d, que é a segunda pergunta do problema. Ora, pelo cosseno de θ, nós podemos tirar o d facilmente. Cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ser o d dividido pelo Rzão. Temos ali. Tá? Para achar d, basta isolar a variável d, nós temos ali. D vai ser igual a Rzão vezes cosseno do ângulo θ, que nós calculamos na equação de cima. Prontinho. Aqui está o problema resolvido com letras, variáveis. Qual é a vantagem de se resolver o problema assim? É que agora essas equações servem para resolver o caso para qualquer par de planetas, não necessariamente para Terra e Vênus. Podemos, por exemplo, querer saber, olhando lá de Júpiter, qual é o ângulo máximo que Marte se afasta do Sol. Qual é a elongação máxima de Marte se eu estou em Júpiter? Ou qual é a maior elongação de Júpiter se eu estiver em Saturno ou Urano? Então, com estas equações, eu resolvo o problema. Viram como é interessante? Mas vamos ver aqui um outro caminho para resolver o mesmo problema. Como nós temos um triângulo retângulo e conhecemos dois lados, o terceiro sai facilmente pelo teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós temos que a hipotenusa é o Rzão, mede Rzão, que é esse lado horizontal aqui embaixo, e os catetos são os lados inclinados. Então, nós temos a expressão do Pitágoras aqui, ó. Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais d ao quadrado. Então, a primeira coisa que nós queremos é o d. Então, isolando a variável d ao quadrado e tirando a raiz quadrada nos dois lados, nós chegamos a esta expressão para d, que nós vamos guardar. Sabendo o d, nós vamos agora procurar o θ. O θ sai pelo cosseno, que nós já vimos ali acima, né? O cosseno de θ é o d sobre Rzão. Ora, se temos o cosseno e queremos o ângulo é dado pelo arco cujo cosseno é aquela fração. Guardamos também esta expressão. Então, temos aqui um outro modo de resolver o problema, usando um pouquinho de geometria também. Eu sugiro que vocês resolvam por este método alternativo aqui, e eu vou pelo outro anterior, certo? Para ver se vocês vão encontrar a mesma coisa. Então, eu vou ficar com aquela parte ali. Vamos aos cálculos numéricos. Agora é um caso específico da Terra e Vênus. Então, vamos separar as equações aqui. Então, primeiro eu vou calcular θ, a elongação máxima de Vênus. Eu tenho o Rzinho e o Rzão. Basta substituir. θ é o arco cujo seno é 108,2 dividido por 149,6. Estou trabalhando aqui em milhões de quilômetros para unidade de comprimento. E para o ângulo eu vou trabalhar com grau. Tá? Fazendo a divisão, nós encontramos ali 0,7232620. Então, θ é o ângulo cujo seno é 0,7 alguma coisa. A calculadora me diz que esse ângulo é 46,32446 graus. Vamos converter isso aqui para graus em minutos e guardar como resposta do problema. 46 graus, 19 minutos aproximadamente. Ok? Vamos agora ao cálculo de D. D é Rzão vezes cosseno de θ. O θ nós temos ali, 46,32446. Só substituir.
o D vai ser 149,6 vezes o cosseno do 46,32446. Cosseno desses 46 graus e pouco aqui, a calculadora me dá que é 0,6905737. Tá? Fazendo essa continha de multiplicar, nós encontramos D igual a 103,3098, que é dado em milhões de quilômetros. Vamos escrever a resposta aqui em quilômetros. Tá? 103.309.800 quilômetros. Pronto, resolvemos o problema pelo aquele primeiro método só trigonométrico. Então agora, o que nós vamos fazer? Comparar com o mundo real. Vamos pegar os dois resultados que nós obtivemos e vamos comparar com o mundo real. Eu tenho uma tabela que eu retirei de um livro e de dados do Stellarium. As 10 últimas datas das elongações de Vênus, elongações máximas, estão aqui na primeira coluna. Na coluna do θ, nós temos aqui os valores correspondentes do ângulo de elongação, e a coluna terceira, que é do D, eu retirei do Stellarium, que é a distância da Terra a Vênus em cada caso desses aí. Depois que eu fiz, peguei a média dos valores para θ e a média dos valores para D. E olha o que eu obtive. Usando os valores da tabela, eu obtive o θ médio, 46 graus e 19 minutos. E o D médio, 103.504.800 quilômetros. Olhem os resultados feitos pelos cálculos e pela tabela. O ângulo θ bateu em cima, apesar das aproximações que nós fizemos. Já a distância da Terra a Vênus foi mais sensível às aproximações feitas, que é considerar a órbita circular e as duas órbitas no mesmo plano, que não é verdade, há uma pequena variação. Assim mesmo, os 3 primeiros algarismos acertou em cima e o quarto algarismo aproximou muito bem, né? De 3 para 5 ali. Viram que interessante? Então está aqui, minhas referências são o livro da Astronomical Tables of the Sun, Moon and Planets, que me deu as 2 primeiras colunas. E a terceira coluna eu retirei do Stellarium. Viram que coisa fantástica? Um problema resolvido e um teste feito com o mundo real. Então vamos à nossa conclusão. Um fenômeno foi analisado dentro de um modelo no qual foram feitas algumas aproximações para simplificar os cálculos. Apesar disso, os resultados foram próximos dos esperados. Quem quiser tirar a dúvida de modo definitivo, que observe as próximas elongações máximas de Vênus e meça o ângulo na prática. Não é difícil de fazer. Pode esticar uma haste do observador ao Sol e outra do observador a Vênus e depois medir o ângulo entre essas 2 hastes. Um recado aos terraplanistas. Ficou evidente que aquela afirmação de que nada funciona no modelo do globo é somente uma mentira propagada pelos gurus terraplanistas, baseada na certeza de que nenhum dos seguidores da seita vai testar qualquer coisa que seja. As vítimas da crença plana apenas acreditarão porque esse comportamento é o que se espera deles, além de aplaudir, obedecer e jamais pensar ou questionar, sob pena de ser cozido no Sheol por toda a eternidade. Infelizmente,
é o que nós percebemos. Gurus aterrorizando seguidores de seita e fazendo parecer que a Terra plana seja uma verdade divina, que não é, porque a mentira nada tem a ver com Deus. Ok? Por hoje é só. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estaremos juntos novamente em breve. Até mais.